Olá, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 1, né, presente aí na nossa apostila Potencial Elétrico, né, e Leis de Ohm. Quando nós falamos de potencial elétrico, gente, nós estamos falando de um campo elétrico formado aí por cargas positivas e negativas, aonde ela vai ter uma distribuição, né, através de uma energia cinética e também ela vai ter um repouso, né? Então, todo potencial elétrico, ela vai ter sempre a sua energia potencial, que é a energia que se encontra armazenada, e quando ativada, ela vai ter a sua energia cinética. Então, normalmente, o potencial elétrico ele é muito usado aí nos circuitos elétricos para conseguir ter dentro de uma composição aí um processo de armazenamento de energia, como por exemplo os geradores, né? Eles trabalham aí com funções de energia potencial e depois, quando ela é acionada, né, automaticamente existe aí a liberação de energia através da energia cinética. Então, pessoal, nessa primeira parte, nós temos aí as descargas elétricas, né? As descargas elétricas, elas trabalham de uma forma, né, aonde eu vou ter o processo de fonte de energia, que vai ter o processo de liberação de calor para o seu meio, né? Então, dentro desse sistema, eu vou ter aí uma diferença de potencial, por quê, gente? Através de uma descarga elétrica, eu vou ter voltagens diferenciadas para cada tipo de movimento. Então, quando ocorre uma descarga elétrica, existem vários pontos, né? Então, de um mesmo ponto que estava em repouso, em armazenamento, eu vou ter cargas diferentes, né? Que estão sendo liberadas na nossa atmosfera. As descargas elétricas hoje, gente, é uma grande dificuldade, né, que gera aí para toda a população. Porque hoje, automaticamente, nós temos muitos aparelhos, né, que são movidos na nossa residência através de ondas eletromagnéticas. Então, sem pensar, se a gente for pensar de uma forma específica, científica, dentro das nossas residências, nós temos aparelhos que são denominados aí um campo uniforme, né, um campo eletrizado, aonde, por consequência, eles são como se fossem sistemas atracionadas, né? Então, eles fazem atração. Eles são capazes de atrair ondas que estão expostas aí na superfície. Então, quando ocorrem essas descargas elétricas, é comum, né, nós escutarmos alguém falando que dentro da sua residência, dentro da sua casa, houve aí a queima, né, houve a destruição de algum compositor ou de algum sistema elétrico. Então, hoje nós temos aí alguns meios, né, de tentar, né, amenizar essa situação. Então, normalmente é aconselhável que as pessoas tenham aí um processo de fonte, né, que vai ser conectado dentro das nossas casas, em contato com a tomada principal, para depois, nessa fonte, ser conectada aí, por exemplo, a televisão. Porque se caso tiver uma descarga elétrica na sua região, ela vai ser encaminhada, né, através das nossas antenas. Essa descarga elétrica ela vem através de um campo magnético e aí ela vai ser absorvida, né, e eliminada através da fonte. Então, normalmente a fonte queima e não queima o aparelho. Então, quando eu tenho esse contato direto do meu monitor, ou do meu micro-ondas, ou da minha geladeira, em contato direto com a tomada, então, quando tem esse processo de liberação de elétrons na atmosfera através de uma descarga elétrica, automaticamente esses objetos tendem a se queimar, né? Então, esse processo da descarga elétrica, ela é uma função elétrica aonde ela estava armazenada e houve aí a liberação dessa energia através desses processos naturais. Na página 3, galera, nós temos aí como que é formado, como é constituído o potencial elétrico. Então, o nosso potencial elétrico, como nós vemos na imagem, aí ele está em repouso, né? Então, normalmente, para que haja um potencial elétrico, eu preciso de um corpo que tem uma carga específica. Essa carga, gente, quando ela é liberada, né, através desse movimento cinético, né, dos elétrons que estão em movimento dentro de um sistema, ela vai estar sempre acompanhada de uma velocidade, né, que está relacionada à sua carga. Então, de acordo com a minha carga, eu vou ter uma presença de uma velocidade que pode fazer com que ela tenha um volume maior ou um volume menor. E aí ela faz com que essa carga se movimente. Então, gere aí o processo da energia cinética. E aí, galera, nós vamos ter o processo de compreender
essa energia potencial elétrica, porque até então, quando nós falamos de energia, nós estamos falando de um corpo que está em movimento, mas a partir do momento que esse corpo que está em movimento, ele alcança esse potencial elétrico, ele vai ser chamado de energia potencial elétrica. Então, a sua carga, ela vai ser deslocada através de uma energia elétrica. Então, vai mudar, né? Então, até então, nós estávamos falando de uma energia movida à fonte de calor, né? E agora, nessa apostila, nós vamos mudar um pouco esse conceito usando aí o campo magnético. E aí, para entender um pouco melhor e até mesmo calcular esse potencial elétrico, nós temos a fórmula aí, que é a velocidade, né, desse potencial elétrico, essa constante, né, essa variação é igual à energia, né, potencial elétrica dividido pela carga. Então, nesse caso, gente, esse potencial elétrico, eu sempre vou calcular ele através da velocidade que está ocorrendo aí o sistema elétrico, essa função de movimento. E para gerar essa fórmula, potencial elétrico dividido por carga, na verdade foi usado aí o que eu acabei de falar para vocês, que até então nós falamos que a energia, né, até o segundo ano do ensino médio, o começo agora do nosso terceiro ano, nós estávamos sempre falando da energia que era gerada através do aumento de temperatura, né? Então a presença de calor, ela acabava gerando aí a energia. E nós citávamos sempre aí os processos endotérmicos e exotérmicos. Então, agora essa energia potencial elétrica, ela vai acabar substituindo esse calor que nós trabalhamos até há pouco tempo, que é a unidade que representa ele, é o joule, e a carga, ela também vai ser a carga vai acabar substituindo aí a unidade de Colombo, onde nós calculávamos também, gente, o processo dessa quantidade de movimento que era gerada através de um sistema, de uma partícula, de um corpo. Tá? Então, automaticamente, eu vou ter a energia potencial elétrica dividido pela carga, tá bom, galera? Eu espero que todos vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, na nossa videoconferência, nós abordaremos aí e tiraremos as dúvidas de que vocês tenham apresentado, que vocês não tenham conseguido compreender, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, para falarmos um pouquinho mais sobre esses processos de potencial elétrico que nós vemos, né, e estamos o tempo todo usando essas variações de energia. Tá bom, galera? Muito obrigada e até a semana que vem.